Muito bem, muito boa noite. Deus abençoe a sua vida em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui mais uma vez para deixar aqui com você e para meditar juntamente com você na palavra de Deus, tá? E hoje nós vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Pedro, capítulo 4, lá no versículo 12, tá? Só que antes de nós lermos a palavra, vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós entramos na Tua presença para deixar a nossa mente em contato, a nossa mente, o nosso coração, totalmente voltado para o Senhor. Não queremos nos distrair com nada, Senhor. Nada, nada, nada. Não queremos permitir que nada venha distrair a nossa mente, o nosso coração nesse momento. Porque só existe uma coisa importante agora, e é a palavra que vamos ouvir. Porém, para que a gente possa entender aquilo que vamos ler aqui, essas letras, essas palavras, Senhor, elas só podem ganhar vida e nós só podemos entendê-las se tivermos a ajuda do Teu Santo Espírito. Então, o que nós, através dessa oração, queremos te pedir, Senhor, é que o Senhor nos dê a graça de que o Teu Espírito abra o nosso entendimento para compreendermos essa palavra, para que o Senhor fale conosco de forma pessoal, em nome de Jesus. O Senhor dê direção para a nossa vida, pois nós nos entregamos a Ti. Pedimos ao Senhor que perdoe, Senhor, perdoe os nossos pecados, os pecados que cometemos contra Ti, ao pensar e falar, ao olhar, ao julgar, ao agir. Pecamos, todos os dias nós pecamos, Senhor. Todos os dias nós cometemos pecados e precisamos da Tua misericórdia, precisamos do Teu perdão, Pai. Vem nos perdoar, vem nos lavar no Teu sangue agora, nesse momento, Senhor. Nós te pedimos, nos ajude. Queremos ser santos, como santo é o Senhor. Há uma batalha no nosso interior, Pai. Há uma batalha dentro da gente, porque parte do nosso ser, ele quer fazer a Tua vontade. A nossa carne, ela quer fazer a vontade dela. Ah, Senhor, nós não queremos andar segundo a carne, mas segundo o Espírito. Sim, ó Deus, em nome de Jesus. Pai, eu entrego nas Tuas mãos essa oração e te agradeço. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos então aqui para 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. Tem aqui à frente aqui a minha esposa, à frente eu tenho aqui também o meu filho, e tanto ele como ela e eu, nós também não só estamos aqui para ler e para levar uma palavra para você, mas principalmente, né, para nós, para nossa família. E eu queria compartilhar com você esse momento que nós temos em família e que meditamos na palavra de Deus, para que possa também te servir, te ajudar nesse sentido, tá bom? Então, vamos lá. 1 Pedro, capítulo 4, verso 12. Pedro, apóstolo, aquele mesmo que negou Jesus 3 vezes, aquele mesmo que disse que estaria com Jesus até a morte. Olha, Senhor, se for preciso morrer juntamente com o Senhor, eu vou morrer, mas eu não vou deixá-lo, mas ele deixou. Porém, esse homem que Jesus disse, olha, Pedro, quando você se converter, você vai ajudar os seus irmãos. Ele ainda não havia se convertido, mas ele se converteu. E aí, ele aprendeu o que significa seguir a Cristo, sabe? Ele se converteu e ele entendeu que a vida com Cristo
não eram só os milagres que ele via ali, porque às vezes a gente pensa, e muitas pessoas principalmente pensam, que a vida com Cristo são somente a parte bonita dos milagres, né? Do cego enxergando, do paralítico andando, Jesus alimentando multidões no meio do deserto, né? Milagres sobrenaturais. E essa parte da fé cristã, ela é muito boa, porque nós experimentamos coisas sobrenaturais na nossa vida, não é verdade? Eu acredito que você já experimentou algo sobrenatural na sua vida. Muitas vezes nós experimentamos coisas sobrenaturais que nem a gente percebe, livramentos que somente na eternidade nós vamos saber que Deus nos deu. Muitas vezes nós experimentamos coisas sobrenaturais na forma, no trato de Deus com a nossa vida, até mesmo antes da gente ter conhecido Ele. Porém, essa é só uma parte do cristianismo. E Pedro aqui, já maduro, homem convertido, ele escreve essas palavras que nós vamos ler aqui agora, mas aqui ele escreve já uma outra parte que também faz parte do cristianismo e que nós, muitas vezes, a maioria das denominações, a maioria das denominações nos dias de hoje, ignoram. Essa é a parte que talvez não é uma parte tão, vamos dizer assim, agradável para a nossa carne. Não é tão agradável para a nossa carne. Ela não atrai, talvez, essa pregação que Pedro deixa aqui para a gente aqui nessa epístola que nós vamos ler aqui agora, essa pedacinho da epístola, não é uma pregação que vai atrair a atenção de multidões. Não é o que agrada as multidões, tá? Mas é a verdade. E é a verdade que nós precisamos desejar, anelar. A palavra de Deus como uma verdade, tá? Então, Pedro, ele diz assim: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Ou seja, olha, não acho isso estranho. Isso não é, isso é algo normal, ele está dizendo. No verso 13 ele disse: pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Olha só, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Olha que interessante, né? Pedro está dizendo, olha, vocês não fiquem, não achem estranho esse momento difícil que vocês estão passando, não. Nem fiquem tristes. Não, pelo contrário, vocês vão se alegrar de serem coparticipantes, ou seja, participar dos mesmos sofrimentos que Jesus ele sofreu. E quando ele fala de participar dos mesmos sofrimentos que Jesus sofreu aqui, não é você pegar eu me lembro, um tempo em que vivi 8 anos que eu estive no México, pregando a palavra de Deus, e lá na Semana Santa, eu não sei se ainda há, mas havia naquela época, eu estive no México do ano de 2001 até o ano de 2009, então já fazem, vamos dizer, 16 anos que eu saí de lá. Talvez algumas coisas mudaram, mas naquela época, quando era a Semana Santa, principalmente na Sexta-feira da Paixão, então algumas pessoas elas faziam vamos dizer, aquele teatro, vamos dizer, não é passeata, tem um nome, é procissão, a procissão de Semana Santa, e alguns pegavam até, como se disse, pedaços de fios e se machucavam, batendo, tentando imitar aquele sofrimento que Jesus teve quando foi parar lá na cruz. E chegava a sangrar, sangrava as costas e tal. Mas não é isso. Não é disso que Pedro está falando aqui. Não é desse sofrimento em si. É o sofrimento no sentido de ser participante do sofrimento de Cristo,
é você imaginar Jesus ele sendo vítima de uma injustiça e ele ainda assim ter um comportamento como ele teve, né? Então preste atenção, olha só o que é ser coparticipante do sofrimento de Cristo. O que é ser o coparticipante do sofrimento de Cristo? Imagine, vamos nos colocar no lugar do Senhor. Ele não tinha que passar pelo que ele passou. Ele sofreu, o justo sofreu pelos pecadores. Olha só. Imagina, você sofrer pelos erros dos outros, tá? É legal sofrer pelos erros dos outros? Já não é bom sofrer pelos nossos erros. Ninguém gosta de sofrer pelos erros que comete. Agora imagina você paga, você vai lá, você perde o seu emprego, você perde algo, sei lá, você perde alguma coisa, mas não foi culpa sua, foi alguma pessoa que fez o erro, você está pagando pelo erro do outro. Isso é injusto, mas foi o que Jesus sofreu. Foi o que Jesus passou. Jesus passou por isso. Ele sofreu, esse é o ser coparticipante do sofrimento de Cristo. E Pedro fala para a gente se alegrar com isso. Olha só. Então, essa parte do Evangelho, esse também é parte do Evangelho. E eu até diria que era a parte mais falada do Evangelho pelos apóstolos. Os apóstolos, na igreja primitiva, eles não tinham a campanha da prosperidade, eles não tinham a campanha da saúde. A pregação em si, a maior parte da pregação era preparar as pessoas para o sofrimento. O sofrimento, como é esse sofrimento que a gente está falando aqui? Não é fácil você sofrer por alguém que fez uma injustiça. Agora você imagina, eu estava lendo aqui, antes da gente começar a nossa transmissão, eu estava lendo Jesus lavando os pés do discípulo. E quando você vê no final lá desse texto, diz que ele já tinha o conhecimento de que Judas era o traidor. Mas mesmo assim, ele se dispôs a servir aquele que ia trair ele. Imagina você, servir aquele que te traiu. Você está entendendo o que é o sofrimento, o ser coparticipante do sofrimento de Cristo? É muito mais do que pegar na Semana Santa, como eu falei, lá no México a cultura era essa, não sei se continua sendo, mas de pegar e se bater e se machucar por causa de uma data que é comemorada ali, entendeu? É muito mais do que isso. Você imagina, Jesus está ali na cruz, injustamente, ele está ali na cruz morrendo pelos pecadores e as pessoas estão zombando dele. A maioria das pessoas estão zombando dele. Se você é o filho de Deus, como você dizia, por que você não desce dessa cruz? Ah, e zombavam e riam dele. Ele está ali, não como você vê dentro dos templos católicos lá, com tapando as partes íntimas dele. Não, ele estava completamente nu. A vergonha, a humilhação, a injustiça. E quando não havia ninguém ali aos pés da cruz, ajoelhado ou de pé, pedindo, ó Senhor, perdoa. Não tinha ninguém pedindo perdão. Porém, antes mesmo de alguém pedir perdão, ele ora, dizendo, Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Olha só o que é o ser coparticipante do sofrimento de Cristo. É isso aqui. Ser cristão é isso aqui. Isso é ser cristão. Tá? Isso aqui é dar testemunho do nosso Senhor Jesus. É estar disposto se necessário, tá? Sofrer a injustiça por alguém, servir até mesmo aquele que ia trair, perdoar até aquele que não te pediu perdão, que nem sequer reconheceu que errou. Isso é ser participante do sofrimento de Cristo. Eu pergunto, é fácil? Para mim não é fácil. Para mim não é fácil. Mas é isso aqui
que o Senhor Jesus espera da gente. É isso aqui que é o evangelho, é isso aqui que Pedro está pregando para a gente aqui, olha. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Aí ele segue dizendo, ó, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Agora ele diz assim, olha, não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, não sofra como ladrão, como malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Então, se tiver de sofrer, ele está dizendo, não vai sofrer porque é ladrão, porque roubou alguém, porque enganou, porque se meteu na vida dos outros, não. Mas sofra por causa da justiça, do justo, por causa da sua fé. Não, porque eu sou cristão, todos podem fazer isso, todos podem ter essa forma de agir, de pensar, mas eu não, porque eu sou um cristão, porque eu sirvo a Cristo, porque eu sou diferente. Amém? Então, eu quero que a gente guarde essa palavra no nosso coração e que a gente possa meditar na forma como temos vivido o nosso cristianismo, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar, nós queremos orar aqui nessa breve meditação que a gente fez aqui na palavra de Deus, tá? Se você chegou depois, é 1 Pedro capítulo 4, versículo 12 ao versículo 19, tá bom? E nós vamos falar com Deus aqui agora. Quero mandar um abraço para a Celiana, né, que disse aqui a paz Celiana, que Deus abençoe a sua vida. E também a todos que vão assistir, que assistem os que vão assistir esse vídeo, tá bom? Nós vamos fazer a nossa oração agora. Vamos pedir a Deus que nos abençoe e que nos dê uma semana na presença dEle, que possamos viver para a glória do nosso Senhor Jesus. Celiana diz ali, ó, pura verdade, mas infelizmente as pessoas se aproximavam de Jesus, né, ó, por causa da fama dele, de milagres, de multiplicar os pães, os peixes. E os que se converteram foram poucos, é verdade. E hoje também é a mesma coisa. Muitos se aproximam de Jesus por causa dos milagres, né? Como ela falou, hoje só mudou os personagens, né? Mas, como Jesus disse, o amor de muitos se esfriariam. E a gente tem visto isso. Então, nós precisamos viver um evangelho que seja genuíno, verdadeiro, bíblico, tá? E é isso que nós estaremos falando aqui cada domingo com vocês, tá bom? Vamos orar então? Pai querido e amado, ó Deus Todo-Poderoso, nós queremos te servir e te adorar. Sabemos e cremos que o Senhor está separando um povo teu. E eu sei que não são poucos, Pai. São muitos. Embora muitos mais são aqueles que se perdem, porém eu sei que há muitos que querem um evangelho puro, que querem. Muitos estão no lugar errado, estão vivendo no caminho errado, porque falta essa conscientização, essa palavra de correção. E eu acredito, Pai, eu tenho essa fé, de que o Senhor está chamando aqueles que estão dispostos, aqueles que querem viver para a glória do Senhor. E nós vamos, Senhor, nós vamos sim colocar a nossa vida à tua disposição. E se necessário for,
sofrermos para que o justo, para que outros sejam salvos, assim nós estaremos fazendo. Nós queremos colocar a nossa vida aos teus pés. Nós queremos, como diz a tua palavra, Senhor, pegar a cruz e te seguir. Oh, meu Pai, vem, vem preparar o teu povo, vem nos preparar, nos guardar, nos livrar, meu Deus, para que possamos estar, sabe, prontos para aquele dia, Senhor. Não tem sido fácil, não é fácil, nunca foi e nunca será. Mas o que importa é estarmos preparados para aquele dia, Senhor. Eu quero estar pronto para aquele dia. Por mais que eu, Senhor, lute e tenho lutado para ter uma vida melhor aqui neste mundo, que não é errado, porém a minha esperança é o Senhor e a eternidade. É na eternidade. É para esse dia, para o dia do Senhor é que eu quero estar preparado, Pai. Oh Deus, louvado seja o teu nome, engrandecido, exaltado seja o nome do Senhor. Pai, eu quero te pedir por cada pessoa que está recebendo essa oração, e se há algum que nesse momento foi tocado por essa palavra e de repente estava sofrendo, mas sofrendo por ter feito algo errado, não o sofrimento de Cristo, mas o sofrimento do pecado, da vida do pecado. E se essa pessoa se arrepende, Pai, se ela se volta para o Senhor agora, que a tua misericórdia venha cobri-la, que o teu perdão venha alcançá-la. Oh Deus, Pai, em nome de Jesus, que haja salvação, salvação nessa noite, na vida daqueles que ouvem e querem praticar a tua palavra. Em nome de Jesus. Senhor, eu te peço também, nos dê uma semana com a tua proteção, com a tua bênção, que é o mais importante, com a tua presença, Pai. Guarda a nossa família, Pai. A nossa família, guarda eles, livra eles de todo mal, os nossos familiares, pai, mãe, filho, esposa, marido. Guarda a nossa casa, guarda a nossa família. Sim, meu Deus. Guarda do inimigo, guarda do mal, livra do mal. Sim, se há algum que está doente, Pai, que a tua mão poderosa toque, que haja cura, a cura física e a cura da alma. Sim, ó Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, te agradecemos, te louvamos, bendizemos e exaltamos o teu nome. Obrigado, Senhor. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, um forte abraço, muitas pessoas aqui, o pastor José, Renato, que tem um carinho muito grande lá de Alagoas. Ei, terra boa, Alagoas. Um abraço, pastor Renato, também mandou mensagem aqui. A Miriam Cabral, se eu não me engano, é Miriam Cabral, Paraguai, se eu não me engano, né? Um abraço, Miriam. E que Deus abençoe a sua vida, tá? A gente se vê aqui no